No nosso vídeo de hoje para falar também sobre a entrevista coletiva do técnico Jair Ventura após a vitória diante o Santos na Vila Belmiro, ainda nesta última segunda-feira, e após uma pergunta do repórter o André Rodrigues da Rádio Band News, o técnico esmeraldino acabou respondendo assim um tom mais bravo, né? Enfim, algo bem esquisito. Desde o começo o Jair Ventura não deu nenhum sorriso naquela entrevista coletiva, algo que é bem mais raro, né? Geralmente quando o Goiás vence, ele vem bem mais alegre para a coletiva, mas parecia que já estava ali um pouquinho incomodado com uma questão. E quando o André Rodrigues fez essa pergunta, que já havia inclusive falado com o Edminho Pinheiro anteriormente a isso, na própria transmissão da Rádio Band News, né? Eu estava até acompanhando com eles ali também. Falou com o Edminho Pinheiro, mais ou menos uns 20 minutos, e aí sim, teve a coletiva de imprensa oficial por parte da equipe esmeraldina e veio essa pergunta do André Rodrigues, onde o Jair Ventura disse que não iria responder a mesma pergunta feita ali para um dos donos do Goiás. Foi até essa a expressão que utilizou para falar ali sobre o presidente, né, do Conselho Deliberativo da equipe esmeraldina, o Edminho Pinheiro, que assumiu essa função nessa temporada agora de forma oficial, né, em 2022. Então não queria ficar ali contra o seu chefe, mesmo que a pergunta foi basicamente envolvendo sobre se seria uma grande injustiça o Pedro Raul não ter sido convocado para a seleção brasileira, algo que, por exemplo, o Edminho até respondeu tranquilo, sabe? Mas o Jair Ventura meio que ficou receoso, por exemplo, daquela coletiva de imprensa que ele falou diante o Palmeiras, né, que ficou parecendo que ele estava ali meio que cobrando reforços da diretoria, algo que ele basicamente nunca fez, né? Desde quando chegou no Goiás já havia assumido essa postura, mas enfim, ficou ali um tom meio esquisito. E eu até confirmei uma outra entrevista, que foi depois do clássico contra o Atlético Goianiense. No caso, o André Rodrigues, ele sempre faz essa coletiva de imprensa depois da entrevista com o próprio Edminho Pinheiro. Então ele tem uma base para fazer uma pergunta um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais elaborada. E ele havia comentado sobre a expulsão do Caio Vinícius, né? Falou que o Edminho já havia comentado sobre esse assunto e novamente passou a bola após o Edminho ter feito a resposta novamente para o Jair Ventura, que acabou ficando um pouquinho mais nervoso, né? Essa sua resposta, exigindo ali que não fizesse a mesma pergunta que já havia feito para um dos donos, né, abre aspas aí, do que disse o Jair Ventura. Então ficou uma situação ali um pouquinho ruim. Ele deixou claro, né, que não tinha nada contra o André Rodrigues, que acho que assim é o cara mais óbvio que é torcedor do Goiás, nunca foi esse tipo de pessoa que cria polêmicas, muito pelo contrário, muitas das vezes a torcida até briga com ele por ser um cara que passa pano. Eu não vejo ele dessa forma, enfim, está ali apenas fazendo o seu trabalho, mas na minha opinião, acho que não precisava falar daquela forma, como disse ali o Jair Ventura. Acho que poderia chamar depois, enfim, na assessoria de imprensa, um cara que iria compreender numa boa do que fazer ao vivo, enfim, acho que poderia ter abdicado de responder a pergunta, mas relativamente foi ok, ninguém xingou ninguém, acho que já está relativamente de bom tamanho. Inclusive sobre essa pergunta que era simples, né, se merecia ou não ser convocado para a seleção brasileira. Inclusive o Edminho respondeu numa boa, né? Diz que merece sim os dois Pedros, né? Tanto o Pedro Raul quanto o Pedro. E o Goiás ainda mais pelo orçamento da equipe esmeraldina, né? Seria sim mais do que merecido. Claro que não queremos perder o jogador agora apenas para a disputa de amistosos e não for para a Copa do Mundo. Foi um outro ponto ousado, né, do Edminho Pinheiro antes dessa pergunta ser feita ao Jair Ventura pelo repórter André Rodrigues. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, inclusive para você que não viu, vai lá na página oficial, né, do YouTube aqui do Goiás, na TV Goiás, e confira lá a entrevista completa. Mas enfim, como eu falei, acho que não faltou senso de nenhum. Acho que o Jair Ventura, se estivesse incomodado, deveria ter falado mesmo, né, assim como fez, mas poderia ser ali uma coisa mais no bastidor. Enfim, certamente o André Rodrigues também não fez essa pergunta numa maldade. Enfim, quero saber sua opinião sobre essa situação, mas o Jair Ventura é um cara bem respeitado nos bastidores da equipe esmeraldina, todo mundo já falou bem dele, o Arley, o próprio Edminho Pinheiro, até mesmo o presidente esmeraldino, o Paulo Rogério. Então não vejo assim como grandes problemas esses bastidores do Goiás, muito pelo contrário, né, bem mais aliviado após essas 3 vitórias consecutivas.